Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós na TV Caminho Livre, mais uma vez para mais um vídeo, onde nós analisaremos mais um texto da Palavra de Deus. Dias atrás eu recebi de um irmão e um amigo que eu conheci aqui através da TV Caminho Livre. Não vou citar o nome dele ainda, porque eu não quero de forma nenhuma comprometê-lo. Eu só vou dizer que ele hoje está em Nova York, nos Estados Unidos, e é um amigo, irmão muito chegado, e nós conversamos muito hoje, né? E apesar de não nos conhecermos pessoalmente, eu falo com esse meu irmão e amigo como se já o conhecesse há uns 30 anos. Esse meu irmão me enviou aí um link de um debate entre um pastor arminiano e um pastor calvinista. E neste vídeo, neste debate, o pastor calvinista, ele nos conta por que ele deixou de ser arminiano. Ele era arminiano e se tornou um calvinista. E ele vai, na medida em que o debate vai se desenvolvendo, ele vai contando as razões pelas quais ele não é mais um arminiano e sim um calvinista, um homem de Deus reformado, né? Que se orienta pela teologia reformada. Me chamou a atenção um dos argumentos lançados pelo pastor arminiano para objetar um entendimento da teologia reformada de que a salvação, a nossa redenção, ela é eterna. Assim como o Evangelho é eterno, a nossa salvação é eterna. A Bíblia deixa isso muitíssimo claro, que a salvação é eterna. O Evangelho é eterno, a salvação é eterna. E por isso nós reformados não acreditamos, com base firmemente bíblica, de que a um crente verdadeiro é possível perder a salvação. Um crente verdadeiro não tem como perder a sua salvação, porque a salvação é eterna, ela é de Deus, ela é uma construção divina, um produto divino. Ela não nasce do ser humano. Mas, veja bem, eu quero ler o texto onde um pastor arminiano procura refutar o entendimento de que a salvação é eterna. Ele afirma o seguinte: olha, existem vários textos que provam que a salvação não é eterna, ela pode ser perdida. E um dos textos é o que eu vou ler agora, que esse pastor arminiano citou no debate em que ele defendia ali o arminianismo diante do pastor calvinista. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, vamos ler a partir do verso 27 até o capítulo 10, versículo 13 de 1 aos Coríntios, tá bom? É um trecho um pouco extenso, mas nós vamos trabalhar esse texto aqui hoje na TV Caminho Livre, ok? Então vamos lá, vamos entender por que a teologia arminiana entende que este texto que eu vou ler aqui contribui para o entendimento de que a salvação pode ser perdida. A salvação não é algo eterno, perene, né? Ela pode sim ser perdida. Eu posso estar salvo hoje e daqui uma hora, ou ao dobrar a esquina, eu posso estar perdido. Certo? Vamos lá então? 1 aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 27 em diante. Diz assim o texto: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, então, se utiliza da metáfora de um lutador num ringue, mas não esmurrando o adversário, mas esmurrando-se a si mesmo, né? Ou seja, ele tinha uma missão dada por Deus, que era pregar este evangelho que lhe foi revelado de forma muitíssimo especial a todos com quem ele entrasse em contato.
A missão de Paulo era pregar o evangelho. Então ele diz o seguinte, olha, para que tendo pregado a outros, ele esmurrava a si mesmo, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse desqualificado aqui quer realmente, ele tem um sentido mesmo de estar perdido. E não adianta a gente ficar tentando driblar, fazer chicana com a palavra, malabarismo. Não adianta a gente querer fazer aqui uma exegese, não uma exegese, né? Quando ele diz, mas tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado, ele realmente ele tá querendo dizer o seguinte, olha, para que não tendo pregado a outros não venha eu mesmo a estar perdido. Né? Em outras palavras, é isso mesmo que ele quer dizer. Essa desqualificação aqui é a perdição total. Né? Aí alguém pode perguntar, bom, então a teologia arminiana está correta, o entendimento arminiano está correto. Né? Não está correto e não vamos entender por que que não, certo? Continuemos. Capítulo 10, de 1 até o 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Paremos por aqui por enquanto, analisemos esse trecho aqui. Paulo, então, vai lançar mão da experiência do êxodo, né? Tendo à frente do povo, né, a liderança indiscutível de Moisés. E ele diz que todos foram batizados na nuvem como no mar. Todos estavam sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Todos estes que saíram do Egito sob a liderança de Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Então ele vai dizer que todos aqueles que saíram do Egito por ocasião da liderança de Moisés e do chamado de Deus para que eles saíssem, e da intervenção poderosa de Deus para que eles saíssem de lá, provaram, experimentaram dos mesmos dons. Nós já discutimos isso aqui. Em outros vídeos nós já falamos sobre essa questão do êxodo aqui. Só que aí o verso 5 diz assim, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então a gente tem aqui uma revelação clara da palavra de Deus, dando-nos conta de que, embora a multidão que tenha saído do Egito fosse grande, muita gente calcula aí que em torno de 2 milhões de pessoas. É por aí, 1.600.000, 2 milhões. Entre 1.500.000 e 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Isso agora não vem ao caso. Mas era uma grande multidão. Era uma grande multidão. Imagine essa grande multidão no deserto. Né? Então vejam, embora essa multidão fosse grande, a maioria desse povo, dessa massa de gente que deixou o Egito por conta da intervenção de Deus sob a liderança de Moisés, não era gente verdadeiramente de Deus, né? Não tinha o coração verdadeiramente ligado ao Deus de Israel, ao Deus que os acabara de libertar. Não eram crentes verdadeiros nesse Deus todo-poderoso. Eram pessoas que tinham um compromisso. O compromisso era o seguinte, era deixar aquela vida dura, aquela vida difícil, aquela vida de escravo no Egito, e serem livres, serem independentes. Muitos tinham em mente se darem bem com essa questão do êxodo. Muitos enxergaram no êxodo uma oportunidade de não serem mais escravos, apenas isso. E não de se comprometerem com Deus de Israel.
não se comprometerem com a vida que Deus queria que o seu povo verdadeiro tivesse e vivesse aqui nesta terra. Não tinham compromisso com os planos de Deus, com os projetos de Deus para eles. Era um povo que só queria se dar bem. Então é por isso que Paulo diz aqui que a maioria dessa massa de gente que deixou o Egito, embora provassem dos mesmos dons, né, das mesmas bênçãos, a maioria não era um povo verdadeiro de Deus, não pertencia verdadeiramente a Deus. Era um povo eminentemente idólatra e que não queria nenhum compromisso com o Deus de Israel, né? E aí ele diz aqui, Paulo alerta e adverte aos coríntios, a quem ele está escrevendo, o seguinte, no verso 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Você está vendo aqui que boa parte daquele povo não tinha um compromisso real com os planos de Deus, com a vontade de Deus, um comprometimento com a palavra de Deus. Não tinham. Eles queriam mais era se dar bem, né? Queriam mais era se dar bem. E aproveitaram, né, essa ocasião para se imiscuírem no meio do verdadeiro povo de Deus e, olha, deixarem a escravidão egípcia. Muito bem. E não pratiquemos, diz Paulo aqui no verso 8, continuando a sua advertência, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha, então Paulo vai elencando a experiência hiper negativa daquele povo desobediente e idólatra para advertir os coríntios, para que os coríntios não caíssem no mesmo exemplo, mas não caíssem nos mesmos pecados, para que os coríntios não trilhassem o mesmo caminho de desobediência e rebeldia daquele povo lá do deserto. Daquela massa, grande massa de gente que saiu do Egito, do cativeiro egípcio, aproveitando-se dessa circunstância especial para se darem bem. Eles eram o povo de Israel, mas não eram verdadeiramente povo de Deus. Então Paulo vai citando a experiência desse povo rebelde, que muito embora fosse povo de Israel, do ponto de vista genético, consanguíneo, eles não eram verdadeiramente povo de Deus. Então Paulo adverte aos coríntios para não caírem nos mesmos erros. E aí olha o que ele diz aqui mais. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, olha só, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Gente, o que Paulo está escrevendo aqui, basicamente em Coríntios, tanto em 1 aos Coríntios como em 2 aos Coríntios, é o quê? São advertências e exortações. Paulo está escrevendo para gente santa, para gente salva. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava na cidade, uma cidade pecadora, que era Coríntio, não é? Ele estava escrevendo para a igreja que estava lá e advertindo os santos para não caírem no mesmo exemplo daquela massa de gente rebelde e idólatra que havia deixado o Egito junto com o povo de Israel. Travestidos de israelitas verdadeiros, eles na verdade não tinham, do ponto de vista espiritual, né, compromisso verdadeiro com Deus de Israel. Não estavam nem aí para Deus, eles queriam estar bem, às custas desse próprio Deus, né, às custas do verdadeiro povo de Deus. Então, o que Paulo está escrevendo são advertências graves, sérias, fazendo exortações ao povo. Isso não significa, veja bem, advertências e exortações são coisas normais na vida de qualquer ser humano. Os nossos pais, porque sempre nos amaram, sempre nos advertiram, sempre nos exortaram e nos disciplinaram. Nossos pais sempre nos corrigiram. Por que isso? Porque os nossos pais nos odeiam? Porque os nossos pais não querem mais ser nossos pais ou não queriam ser mais nossos pais? Não, é justamente pelo contrário. Né? Quando eu proponho advertir meu filho, quando eu proponho a exortar meu filho, quando eu proponho a disciplinar meu filho, é porque eu não quero ver o meu filho trilhando o caminho do mal. É porque eu o amo tanto, mas o amo tanto e tenho planos para ele, que eu faço esse tipo de coisa. Eu vou lá adverti-lo, eu vou lá corrigi-lo, eu vou lá discipliná-lo, eu vou exortar com ele da melhor forma possível. Porque eu amo meu filho. Eu não quero deixar de ser pai,
do meu filho e nem quero que meu filho deixe de ser meu filho. Então, com o nosso Deus é a mesma coisa. Mas para a teologia arminiana parece que não, né? Parece que o fato de Deus advertir e exortar está querendo dizer o seguinte, olha, se você não fizer isso, isso e isso, se você não me obedecer assim, assado, você deixará de ser meu filho. Porque em suma, de um ponto de vista figurado, é isso que a teologia arminiana quer apresentar, quer propor ao mundo cristão. Se você não obedecer a Deus, conforme tudo aquilo que Deus deixou registrado, conforme a sua vontade preceptiva, exarada nos mandamentos e nas ordenanças, você deixará de ser filho de Deus, você perderá a sua salvação. É isso que vai dizer, é isso que vai afirmar, dentre outras coisas, a teologia arminiana. Aí Paulo continua aqui, né, após dizer que ele estava o quê? Dizendo que tudo isso que foi escrito a respeito do povo, né, aquele povo que havia saído do Egito, foi escrito para quê? Como advertência para nós. Como advertência. Olha, tá vendo o que aconteceu com aquele povo? Não sigam os mesmos passos, não trilhem os caminhos daquele povo, não sejam rebeldes, não sejam idólatras, não sejam desobedientes como aquele povo foi. E olha o que ele continua aqui, vamos ler até o verso 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, aqui para a teologia arminiana, aqui há uma outra advertência explícita, dando conta de que, olha, tá vendo aqui? É possível cair, é possível, e esse cair aqui para a teologia arminiana tem o seguinte entendimento, é possível você cair e perder a sua salvação. É isso que vai entender a teologia arminiana aqui com esse texto, esse verso 12 aqui. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. E aí é o seguinte, e o verso 13? O verso 13, Paulo diz o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muito bem, esse é o texto. A teologia arminiana, de posse, então, deste trecho aqui da Palavra de Deus, vai afirmar que é possível, sim, perdermos a salvação. Agora, eu proponho, aqui neste vídeo, fazer o seguinte. Vamos entender a lógica e o raciocínio da teologia arminiana para afirmar que é possível a perda da salvação? Vamos entender algumas coisas. Muito bem. Assim como nós, reformados, os arminianos também creem que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Eles creem, como nós, que Deus possui esses três atributos incomunicáveis. O atributo da onisciência, da onipotência e da onipresença. No entanto, a teologia arminiana, diferentemente da teologia reformada, crê na existência do livre-arbítrio. E é aí que as coisas ficam muito diferentes. É aí que as coisas se tornam... eu queria usar um termo aqui, mas eu vou utilizar um outro termo mais ameno. É aí que as coisas se tornam irreconciliáveis entre a teologia arminiana e a teologia calvinista. Porque a teologia arminiana vai afirmar a existência daquilo que até hoje não conseguiram provar, que é a existência verdadeira do livre-arbítrio humano. Aquilo que, na verdade, não passa de um mito, de um entendimento equivocado da palavra de Deus. Então, a teologia arminiana propõe a existência do livre-arbítrio. E isso, evidentemente, vai fazer toda a diferença. Então, para a teologia arminiana, o livre-arbítrio determina tanto nossa aceitação de Deus, quanto a nossa rejeição dele mesmo. É por conta do meu livre-arbítrio que eu posso aceitar a Deus, sou eu que aceito ou rejeito a Deus. Eu tenho esta prerrogativa, né, segundo a teologia arminiana. Então, tudo começa com o livre-arbítrio para a teologia arminiana. Tudo começa com o livre-arbítrio. Portanto, é o ser humano que possui a prerrogativa de escolher a Deus ou não. Eu escolho a Deus. Não é Deus que me escolhe, sou eu que escolho Ele. É isso que vai admitir a teologia arminiana. Bom, para admitir a existência do livre-arbítrio,
a teologia arminiana vai lançar mão de vários textos da palavra de Deus, né? Eles vão para Deuteronômio 30, 19, onde através de Moisés Deus conclama o povo ali, né? Pouco antes de entrar na Canaã terrestre, Deus conclama o povo, reforça a primeira aliança que ele havia feito, e dizendo o seguinte: olha, se vocês me obedecerem, né, vocês vão ter tudo do bom e do melhor, vocês vão viver mais, né, eu vou derramar bênçãos sobre vocês. Os céus e a terra tomam por testemunha que eu estou propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolham, pois, a vida. Escolham, pois, a vida. Então Deus, através de Moisés, propõe, né, faz essa proposta para o povo, né? Olha, eu estou propondo para vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição, né, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida, para que vivam você e a sua família, o seu povo, a sua descendência. E aí o arminiano, de posse desse texto, vai dizer: está vendo como aqui a prerrogativa da escolha é humana e não divina? Então veja, se a gente analisa superficialmente todos estes textos, desconsiderando o contexto, né, ou seja, tirando-os do seu contexto, analisando de forma rasa, superficial, esses textos apresentados pela teologia arminiana, nós vamos acreditar que realmente a teologia arminiana tem razão. Outro texto apresentado pela teologia arminiana é quando Josué, já na posse da terra de Canaã, né, faz uma espécie de reunião com o povo, convoca ali uma reunião e dá uma chacoalhada no povo, né? Olha, vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Mas olha o que o texto diz, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Mas olha as duas alternativas que Josué dá para aquele povo desobediente. Um povo que, segundo o texto de Josué 24:15, já tinha decidido que servir a Deus é mal. Eles não queriam nada com Deus de Israel. Eles já tinham determinado isso. Então, para este povo que já tinha determinado o seguinte: olha, nós não queremos nada com esse Deus. Servir a esse Deus é uma coisa má para a gente, né? Dá muito prejuízo, é contraproducente, né? Não nos rende nenhum tipo de benefício. Esse povo rebelde, né, recebe duas propostas. Recebe uma proposta com duas alternativas de Josué. Olha, vocês escolham hoje então a quem quer servir, já que vocês não querem servir ao Deus de Israel, ou aos deuses de uma terra distante, lá dos caldeus, né, dos mesopotâmicos, dos assírios, dos babilônios, ou aos deuses que são adorados nessa terra aqui, que o povo dessa terra adora. Vocês escolham. Ou adorem aos deuses de lá, ou aos deuses de cá. Foi essa a proposta. Então, escolham hoje a quem servir, diz Josué para aquele povo rebelde. Aí vem a teologia arminiana e diz o seguinte: está vendo como a prerrogativa da escolha é do ser humano e não de Deus? Está vendo só? Né? Então, textos como estes são elencados, são apresentados pela teologia arminiana para fundamentar a ideia de que o livre-arbítrio realmente existe, ele não é um mito. Né? Outro texto lançado é aquele onde Jesus, conversando com os fariseus, Jesus diz para os fariseus o seguinte: olha, vocês examinam as escrituras, estudam, debatem, discutem, ensinam as escrituras, mas contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Aí o arminiano vai dizer, a teologia arminiana vai dizer: está vendo, olha, como o livre-arbítrio existe? Eles estudavam a Torá, mas não queriam ir a Jesus. Então o livre-arbítrio existe, o livre-arbítrio está aprovado aqui. Né? Eles tinham uma possibilidade de querer ir a Jesus e de não querer ir a Jesus. Não é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que eles não queriam ir a Jesus e não que eles poderiam querer ir a Jesus. O texto não diz isso. Né? Jesus está dizendo justamente o contrário. Vocês estudam a Torá, mas não querem vir a mim. Né? Aquilo que para o arminiano é prova do livre-arbítrio, para nós reformados é uma prova de que eles estavam numa condição de caídos e mortos espirituais para Deus. E enquanto mortos espirituais para Deus, não tinham o poder, a capacidade inata, inerente, de querer Deus, de desejar Deus. Todos que estão nesta condição natural de mortos para Deus, assim como estavam os fariseus, daquele grupo, a quem Jesus dirigia suas palavras e advertências, né, não têm condições de buscar a Deus por si mesmo, não desejam Deus, não querem Deus, não sentem prazer nas coisas de Deus. Isso não é prova de livre-arbítrio coisíssima nenhuma. Isso é uma evidência clara e inequívoca de que estavam mortos para Deus. A depravação total era a condição na qual eles estavam. Outro texto elencado pela teologia arminiana para provar a existência do livre-arbítrio é um texto mais ou menos semelhante a este aqui, de não querer ir a Deus. Né? É quando Jesus reúne
falando, se dirigindo para um grupo específico de escribas e fariseus, né, os chama de hipócritas, raça de víboras. Aí ele diz lá, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aí a teologia arminiana vai dizer, você está vendo? O livre-arbítrio existe, eles não queriam a Jesus. Né? E Jesus respeita isso, respeita o livre-arbítrio deles de não querer nenhum pacto, não querer nada com ele. Olha o livre-arbítrio aí. Se esquecendo que Jesus está advertindo um grupo especial de escribas e fariseus, que ele chama de hipócritas, raça de víboras, serpentes venenosas, sepulcros caiados. Né? Eles não entravam no reino de Deus, diz-nos lá o capítulo 23, e não permitiam que outros entrassem. Era isso que Jesus estava censurando os fariseus. Jesus não queria ensinar a existência do livre-arbítrio com esse texto aqui, não. É que aqueles religiosos, muito embora fossem, se eles estivessem aqui hoje, eram clérigos, né? Eram clérigos, era gente da casta superior, era gente que tinha diploma de PhD, de mestrado em teologia, era gente que tinha credencial, né, não? Então, estes não entravam no reino de Deus e não deixavam os pequeninos, os humildes entrarem. A quem Jesus se refere que, olha, vocês não entram, né, e não deixam entrar os meus filhos no reino de Deus. Vocês não querem, vocês não quiseram, vocês não querem. Né? Então, esse é um texto semelhante ao de João 5,40, porque ele trata da mesma coisa, ou seja, este texto também evidencia a condição na qual estavam aquele grupo de pessoas a quem Jesus dirigia suas advertências. Era um grupo de gente morta espiritualmente falando, gente morta para Deus, que estavam vivendo numa condição de depravação total do ponto de vista espiritual. Era gente que não sentia mesmo o desejo natural e inato de pertencer a Deus. Então, este texto, ao contrário do que a teologia arminiana afirma, não está ensinando a existência do livre-arbítrio, pelo contrário, está ensinando a existência de uma escravidão espiritual inata em todo ser humano que vem a essa terra, por conta da vontade do pai e da mãe. É isso que esse texto quer dizer. Basta ser honesto e fazer uma exegese acurada do trecho de todo o capítulo 23, que nós vamos chegar a esta conclusão. Outra experiência elencada pela teologia arminiana é a experiência do jovem rico. Jesus então chamou o jovem rico para fazer parte do seu grupo íntimo, do grupo pessoal, e o jovem rico se recusa diante das condições que Jesus impõe. Né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aí o jovem rico sai triste. Aí a teologia arminiana falando, tá vendo aí, ó, ele se utilizou do seu livre-arbítrio para rejeitar Deus? Não, ele não se utilizou do seu livre-arbítrio. Né? Ele, por estar morto espiritualmente para Deus, ele não queria nada com Jesus. As condições impostas por Jesus lhe eram muito pesadas, impossíveis de serem aceitas. E por isso ele sai ali da presença de Jesus de forma triste. Olha, isso é mais uma evidência da depravação total no ser humano que está morto espiritualmente para Deus. Ele não tem condição, por si só, de entrar num pacto com Deus. Ele não tem condições de escolher Deus, de ter vontade de Deus, de desejar as coisas de Deus, de ter amor à palavra de Deus, ao evangelho do Senhor Jesus. Naturalmente ele não deseja, não quer nada com isso. Né? Então, quer dizer, mais um texto que prova a evidência da depravação total é texto que, para a teologia arminiana, constitui prova de que há o livre-arbítrio. Há o livre-arbítrio, de que as pessoas podem perder a sua salvação. É impressionante isso. Agora, eu quero ler um outro texto que é clássico, esse eu faço questão de ler. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É um outro texto clássico, muitíssimo usado pela teologia arminiana, para dizer o seguinte, olha, tá vendo como existe o livre-arbítrio e Deus respeita o livre-arbítrio humano? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto diz assim: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só, este texto é lançado como evidência da existência do livre-arbítrio e de que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não viola o nosso livre-arbítrio. Ele não tem o poder de romper o livre-arbítrio com o nosso livre-arbítrio. Né? Ele não nos violenta, né? Neste sentido aqui do livre-arbítrio. Isso vai dizer a teologia arminiana. Está vendo aqui, olha? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta,
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então vai dizer a teologia arminiana, está vendo aqui, olha, uma prova da existência do livre-arbítrio, e uma prova da existência, aliás, e uma prova de que Deus realmente respeita o nosso livre-arbítrio, ele não arromba a porta. Isso vai dizer a teologia arminiana. Ele bate. Se alguém abre a porta, aí ele entra. Né? Então, veja bem, mais uma vez, tirando um texto do seu contexto, né, e formando aqui um pretexto para afirmar a existência do livre-arbítrio e de que Deus respeita esse livre-arbítrio, a teologia arminiana vai fazer uma chicana com este texto também. Por que chicana? Por que malabarismo? Por que distorcer o sentido real do texto? Porque, veja, este texto faz parte de uma mensagem direcionada para uma igreja e não para o mundo. Jesus está direcionando este texto aqui, que é parte de um conteúdo direcionado a uma determinada igreja chamada Laodiceia, e não para o mundo. Não para o mundo. Portanto, Jesus está tratando com gente salva aqui. E porque ele está tratando com gente que ele já havia salvo, é que ele vem, ou ele vai, ao encontro desta igreja, advertindo-a gravemente, duramente, e exortando-a do mesmo modo, né? No sentido de socorrê-la. Né? Isso aqui não é uma... Quando Jesus pronuncia aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, ele não fala isso para todas as pessoas do mundo. Não é para todas as pessoas do mundo, não é para todas as criaturas do mundo que Jesus está direcionando esta mensagem. Ele está direcionando essa mensagem para a sua igreja de Laodiceia, que estava numa condição na qual, veja bem, onde eles não percebiam a gravidade da situação que eles estavam experimentando. Eu vou fazer um vídeo só para falar dessa carta à igreja de Laodiceia, tá certo? Fazer um vídeo só para tratar desse assunto. Vamos fazer uma exegese da carta à igreja de Laodiceia aqui. Mas então, eu estou citando o versículo 20 para mostrar para vocês como as proposições da teologia arminiana são frágeis, né? Se você analisá-las dentro dos seus respectivos contextos. Não se pode tirar um texto do seu contexto, isolá-lo do seu contexto, que é isso que faz a teologia arminiana, que é isso que faz a teologia adventista do sétimo dia, que é sim arminiana. Se você tira um texto do seu contexto, você acaba com o seu sentido real, com o seu sentido verdadeiro. Dificilmente você encontrará ali, ao fazer isso, tirar um texto do seu contexto, o sentido real do texto. Você dificilmente encontrará o objetivo da pessoa que escreveu, encontrará os objetivos reais que Deus tem ao transmitir aquele texto na sua palavra. Então não se pode fazer violência à palavra de Deus. Você quer afirmar, quer propor algum entendimento? Faça-o conforme as regras aceitas no mundo ortodoxo cristão. Você tem que fazer uma exegese acurada, lançando mão de uma hermenêutica ortodoxa. Você não pode sair por aí inventando regrinhas ou descumprindo as regras já estabelecidas, porque senão vira bagunça. Porque senão cada um vai dizer que está certo. E não é isso que acontece hoje. Não é isso que acontece hoje. Olha, religião tal segue por tal caminho porque ela faz um tipo de exegese segundo uma hermenêutica própria. Religião tal também segue tal caminho porque ela também faz uma exegese segundo uma hermenêutica própria. A religião tal também. A igreja tal do mesmo modo. A outra igreja do mesmo modo. Sabe? Existem vários caminhos apontando para as várias direções. Por conta do quê? Por conta justamente desse expediente maldito, maléfico, né? Só existe um modo de você fazer hermenêutica da palavra, só existe um modo de você fazer exegese da palavra. Você não pode inventar e sair por aí quebrando as regras, né? Você não pode sair por aí inventando regras novas, certo? A palavra de Deus é uma só. Então, tendo como base bíblica textos como estes que eu me referi a eles aqui, acabei citando um deles aqui, é que a teologia arminiana vai afirmar que tudo começa com o livre-arbítrio. Tudo começa com o livre-arbítrio. Então, a vontade humana, segundo a teologia arminiana, tem que permitir a vontade de Deus se manifestar.
Se a vontade humana não permite a vontade de Deus se manifestar, Deus não se manifesta, segundo a teologia arminiana. Portanto, para a teologia arminiana, tem que haver o quê? Sinergia. Sinergia. Muita gente não sabe o que significa isso, né? Ou seja, o que é a sinergia? Sinergia é a colaboração entre duas partes. A vontade humana precisa aceitar a vontade divina e colaborar, trabalhar junto com a vontade divina. Entendeu? Isso é sinergismo. É a vontade humana trabalhando juntamente com a vontade divina. As duas se unem e isto constitui o sinergismo. É uma colaboração mútua entre duas partes, vontade humana e vontade divina. Então a vontade humana colabora com a vontade divina na minha salvação. A vontade humana tem que colaborar, porque se a vontade humana não colaborar com a vontade divina, não há salvação. Então, segundo a teologia arminiana, enquanto houver esta sinergia da vontade humana com a vontade divina, haverá salvação. Enquanto houver esta sinergia. Somente quando a sinergia humana e a vontade de Deus desaparece, é que se perde a salvação. Veja bem, esta é uma conclusão lógica que nós temos que chegar a partir do momento em que a gente começa a raciocinar segundo a lógica arminiana. Então, quando se perde essa sinergia entre vontade humana e vontade divina, é que se perde também a salvação. Aí a salvação se perde. É por essas e outras razões que a teologia arminiana é antropocêntrica. Antropocêntrica. Muita gente também não vai entender isso. O que é isso? Antropocentrismo. O que é ser uma teologia antropocêntrica? É simples. É uma teologia centrada no homem. É uma teologia orientada, focada na ação humana, na iniciativa humana, fundamentada naquilo que o homem pode fazer em relação à sua salvação diante desse Deus maravilhoso. Então a teologia arminiana, assim como a teologia adventista, é antropocêntrica. Ela é centrada no homem. O que o homem pode fazer para ser salvo? Em colaboração com a vontade divina. É uma teologia voltada, focada para o homem. E não teocêntrica, que é centrada em Deus. A teologia reformada, a teologia calvinista, ela é centrada em Deus, ela é teocêntrica. Ela é centrada em Deus. É Deus que propõe todas as coisas, que assim como criou todas as coisas, Ele que propõe a salvação, planejou a salvação lá na eternidade, o evangelho é eterno, a salvação é eterna, a redenção é eterna. Então, quer dizer, a teologia calvinista, reformada, é teocêntrica. É uma teologia voltada, centrada em Deus e não no homem. A teologia teocêntrica, ela vai focar, ela vai enfatizar aquilo que Deus faz e já fez para salvar os seus escolhidos, os seus eleitos. Ao contrário da teologia arminiana, que está fundamentada na ação humana. Para a mentalidade arminiana, o livre-arbítrio humano não pode ser rompido pela vontade divina. Ele é inviolável. Já disse isso aqui agora atrás. O livre-arbítrio humano é inviolável. O livre-arbítrio humano, portanto, está acima da vontade divina. Olha só que interessante isso. O Deus onipotente, que pode todas as coisas, só não pode agir contra o livre-arbítrio humano. Olha a contradição. O Deus onipotente, porque a teologia arminiana crê que Deus é onipotente. Crê que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas aí a teologia arminiana vai dizer o seguinte, olha, esse Deus onipotente, Ele só não pode, olha a contradição, se Ele é onipotente, não tem nada que Ele não possa. Não é verdade? É uma coisa, é um princípio básico, elementar, é uma lógica aqui. Uma lógica espiritual fortíssima e contra a qual não há como você tergiversar, fazer chicanas ou malabarismo. O Deus onipotente, o todo-poderoso, só não pode, é ridículo, ele só não pode agir contra o meu livre-arbítrio. Ele não pode violar ou violentar o meu livre-arbítrio. Ele não pode romper o meu livre-arbítrio. Deus Todo-Poderoso não pode. É ridículo isso, é ridículo, gente. Gente, eu só
tem uma conclusão a fazer seguindo esse raciocínio aqui da mentalidade da teologia arminiana. Se isto realmente for o que a Bíblia afirma, se for realmente isso que a Bíblia afirma, segundo a teologia arminiana propõe, então haverá lógica e coerência no raciocínio arminiano. Haverá lógica e coerência, que afirma que, dentre outras coisas, é possível perder a salvação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se realmente a Bíblia chancelar e fundamentar aquilo que a teologia arminiana está propondo e propõe, então há lógica e coerência na teologia arminiana. Por quê que há lógica e coerência? Porque tudo começa com o livre-arbítrio humano, tudo começa com o ser humano. A salvação do ser humano começa com ele. Começa com ele, ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que tomar a iniciativa. Se o ser humano não escolhe Deus, Deus não o escolherá. Porque Deus, segundo a teologia arminiana, não pode romper o livre-arbítrio humano. Ele respeita o livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano, então, está acima da vontade soberana de Deus, segundo a teologia arminiana. Então, se for assim mesmo, se é assim mesmo, eu tenho que concordar com a teologia arminiana e dizer que ela realmente tem coerência, né? Ela tem uma lógica, né? E aí eu sou obrigado a concordar com a teologia arminiana de que realmente é possível perder a salvação, porque a salvação começa comigo, ela começa com o próprio ser humano. O ser humano caído, morto para Deus, escravo do pecado, escravo do diabo, sem vontade, sem desejo de Deus, não querendo nada com Deus, tendo dentro de si só o mal, como diz Paulo em Romanos 7, dentro de mim não há bem nenhum, o mal reside em mim, ele habita em mim, ou seja, um ser humano nessas condições, com todas essas características hipernegativas, e ele mesmo, segundo a teologia arminiana, então ele tem o poder, nessas condições, de escolher Deus. E Deus, o Todo-Poderoso, só não pode agir contra este famigerado livre-arbítrio. Se for assim mesmo, eu creio que a salvação pode ser perdida, porque se ela começa comigo, veja bem, se ela começa comigo, ela pode terminar comigo. Não é verdade? Se a salvação depende daquilo que eu faço, ou daquilo que, ou da minha escolha de Deus, a minha aceitação de Deus ou não, é óbvio que hoje eu aceitei a Deus, hoje eu escolhi a Deus, hoje eu obro, hoje eu faço obras, hoje eu desenvolvo um comportamento, as minhas ações para Deus e voltadas para Deus. Mas eu não sei se amanhã eu vou ter a mesma disposição. Vocês estão entendendo? Então, se a salvação realmente começa com livre-arbítrio humano, depende de mim, então é óbvio que, se depende de mim, é óbvio que eu posso perder a minha salvação. Porque veja bem, as minhas escolhas são frágeis. A Bíblia está repleta de exemplos nesse sentido. Lembram-se do povo lá no deserto, quando Moisés se reúne ali para passar as últimas instruções de Deus para aquele povo? E aí Deus, através de Moisés, é o seguinte: olha, diga para o povo me obedecer os meus mandamentos, obedecer a minha aliança. Aí o povo, a uma só voz, em uníssono, né, diz o seguinte: tudo que o Senhor disser, nós faremos, nós obedeceremos a voz do Senhor. Né, tomaram uma decisão ali de escolher a vontade de Deus. Essa decisão, essa escolha prevaleceu? É claro que não, vocês sabem, vocês conhecem a história. Não é? Vocês conhecem a história. Pouco tempo depois estava lá Josué, já na terra de Canaã, brigando com as escolhas erradas do povo, que tempos atrás, lá no deserto, já havia dito: tudo que o Senhor disser faremos. Ou seja, tomaram uma decisão, fizeram uma escolha, mas lá na frente mudaram de ideia. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se realmente for assim, há lógica, há coerência em se afirmar, segundo a teologia arminiana, que se pode sim perder a salvação. Esse é o problema. Esse é o problema. A questão, gente, é o seguinte: olha, a salvação não começa conosco. Salvação pertence a Deus. Deixa eu ler um texto, que eu já trabalhei ele muitas vezes aqui, e é necessário que a gente trabalhe ele aqui agora. Esse vídeo está longo, eu sugiro que você se programe. Eu não posso encerrar esse tema assim abruptamente, entendeu? Sem terminar essa questão. Mas eu quero ler um texto aqui que se encontra em Mateus,
para deixar bem claro algo que nós estamos falando desde o início da TV Caminho Livre. Mateus capítulo 19, versículos 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a pergunta. Quem pode ser salvo? Esta pergunta foi feita pelos discípulos a Jesus logo depois do encontro de Jesus com o jovem rico, daquele papo que Jesus teve com o jovem rico. Porque para os discípulos, a mentalidade dos discípulos era do seguinte modo. Era assim que eles pensavam: olha, jovem rico, uma pessoa rica, uma pessoa abençoada por Deus, desde a infância, família também do mesmo modo, abençoada por Deus. Esse jovem já está salvo. Se ele foi abençoado por Deus com riquezas, é porque ele é um filho de Deus especial, Deus o ama mais do que a outras pessoas que são menos abastadas do que ele, então ele já está com a salvação garantida, o reino do céu já lhe pertence. Mas aí Jesus propõe aquelas condições: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, né? E o jovem então rico sai triste dali. Aí os discípulos ficam surpresos com os resultados daquele encontro, daquela fala de Jesus com o jovem rico, né? E aí Jesus diz o seguinte: olha, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficam assustados, porque isso rompe com aquela tradição, com aquela mentalidade, né? Com aquele entendimento, aquela visão que eles tinham de que todo rico judeu já estava com uma salvação garantida porque era uma pessoa abençoada por Deus. Estão entendendo? É por isso que eles fazem essa pergunta aqui no verso 25. Olha, Senhor, sendo assim então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? É a pergunta dos discípulos. Aí Jesus, no verso 26, diz o seguinte: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, Jesus deixa claro aqui, gente, que salvação, a questão salvação humana, é impossível para o próprio homem. É impossível para o próprio homem salvar a si mesmo. Ou seja, salvação, contrariamente ao que a teologia arminiana afirma, não é algo que começa com o ser humano. Salvação não é um produto humano, não depende da minha escolha. A minha escolha, do meu suposto livre-arbítrio, um mito que não existe. É impossível ao ser humano essa questão da salvação. Não, o profeta Jonas recebe uma revelação de Deus dizendo o seguinte: olha, e foi até bom citar Jonas aqui agora, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor, é coisa de Deus. E se Deus respeita tanto o livre-arbítrio como afirma a teologia arminiana, quando o ser humano diz assim, olha, Deus dá uma ordem para o ser humano: vai e faça. Aí o ser humano diz assim: não vou não, não quero não. Aí Deus, segundo a ótica arminiana, Deus fala: tá bom, meu filho, tudo bem então, eu respeito seu livre-arbítrio, você não quer? Eu pedi para você fazer, mas você não quer ir, tudo bem, não tem problema não. Fica aí tranquilo na sua zona de conforto. É assim que Deus age? Nós temos um exemplo claro na Bíblia de que não é assim que Deus age. Deus manda Jonas pregar o evangelho para Nínive, uma cidade tremendamente pecadora, inimiga do povo de Israel. Aí o profeta Jonas, pensando na sua reputação: o que dirão a meu respeito? Né? Minha reputação ficará manchada se eu for lá pregar o evangelho para esse povo ímpio, esse povo inimigo. Já pensou se esse povo se converte mesmo? Minha reputação vai ficar manchada. Não, eu não vou não. Aí ele pega um navio numa direção contrária a Nínive, ele vai para Tarsis. Desobedecendo a ordem de Deus, utilizando-se do seu suposto livre-arbítrio, ele pega um navio na direção contrária. Aí Deus respeita, né? Deus respeita a decisão, a escolha proveniente do livre-arbítrio de Jonas e o deixa em paz, né? Deixa ele seguir o caminho dele para Tarsis? Não, não é isso que... Vocês conhecem a história, não é isso que acontece. No frigir dos ovos, né? No frigir dos ovos, onde é que Jonas foi parar contra a sua própria vontade, contra o seu próprio livre-arbítrio? Onde é que ele foi parar? Não é justamente ali em Nínive que ele foi parar? Porque Deus tinha dado uma ordem para ele. Ele disse: não, senhor, não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis. Tá bom, você não vai para Nínive não, né? Tá bom. Então, gente, esse é mais um exemplo de que essa coisa de livre-arbítrio, ela não existe. Agora voltemos ao texto, porque eu preciso encerrar o vídeo, que já está muito longo. Este vídeo realmente não tinha como ser de outro modo. Eu não posso encerrar esse vídeo sem
sem encerrar aqui o assunto. Então, segundo a teologia arminiana, que começa com o livre-arbítrio humano, ou seja, ela começa com o homem. Ela começa com o homem. Se o livre-arbítrio humano diz não para Deus, Deus respeita. Deus respeita. Então, mas se o livre-arbítrio humano diz assim, sim para Deus hoje, é óbvio que se começa com o livre-arbítrio e ele diz sim hoje, né, é uma questão humana, é óbvio que ele pode dizer não amanhã. Então, como sustenta a Igreja Adventista, eu já falei sobre isso aqui, hoje, agora, nesse exato instante que eu digo sim, o meu livre-arbítrio diz sim para Deus, eu estou salvo. Aí, para algumas circunstâncias da vida, algumas contingências da vida, né, por eu estar indisposto, desanimado, né, desleixado, desinteressado, eu digo não para Deus. Eu não quero saber disso mais não. Religião não é para mim. Aí pronto. Aí ele diz não para Deus. É óbvio, aí ele perde a salvação. Aí ele perde a salvação. Aí ele já não está mais salvo. Amados, será que o texto que nós lemos no início aqui, de Paulo, 1 Coríntios 9, 27 até 10, 13, concorda com a visão da teologia arminiana de que é possível perder a salvação? Será que era isso que Paulo estava querendo dizer? E quanto ao fato que eu afirmei aqui de que Paulo, quando afirma o seguinte, olha, eu esmurro meu corpo para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, ou seja, não venha me perder, porque esse é o sentido mesmo da palavra. Então, e aí? Teologia arminiana então está correta? É claro que não. Por que não? Porque veja, para Paulo só havia dois tipos de gente. Vamos saber quais eram esses dois tipos de gente? E vamos para 1 Coríntios mesmo. Nós estamos tratando de Paulo. Vamos ver o que ele diz em outras partes da própria epístola que ele escreveu. 1 Coríntios, vamos ver aqui. Primeiro vamos ler o capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 1 de 1 Coríntios. Verso 18, tá? Primeiro vamos ler isso aí. Para vocês entenderem, terem em mente o seguinte, para Paulo, o grande apóstolo Paulo, só existiam dois tipos de pessoas. Só dois. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Aqui um tipo de pessoa. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aqui é outro tipo de pessoa. Nós os que somos salvos. Os que se perdem e os que são salvos. Palavra da cruz, para aqueles que se perdem, olha só como é interessante isso. Para aqueles que se perdem, ela é o quê? Loucura. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então só há dois tipos de pessoas para Paulo. Os que se perdem e os que estão salvos. Quer ver? Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Só há dois tipos de pessoas para o apóstolo Paulo. Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Em Adão, os que se perdem. Em Cristo, os que estão salvos. Em Adão, os que se perdem. Em Cristo, os que estão salvos. Só há dois tipos de pessoas. Só esses dois tipos. Então veja bem, quando Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, diz o seguinte, olha, eu esmurro o meu corpo para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu não posso, veja bem, eu não posso me eximir desta missão que Deus me deu. Porque se eu assim o fizer, eu estarei evidenciando com isto, de que eu, na verdade, eu nunca fui salvo. Eu sou um desqualificado, eu pertenço àquela categoria de gente que se perde, daqueles que estão em Adão, e não em Cristo. O ser desqualificado representa isso, gente, porque ele estava elencando aqui no capítulo, no final do capítulo, aliás, no começo do capítulo 10, justamente o exemplo dos rebeldes que estavam no meio do povo, mas não eram verdadeiramente povo de Deus, povo de Israel. E o próprio Paulo faz questão de deixar isso bem claro.
em Romanos capítulo 9. Abre aí comigo, Romanos capítulo 9, para que vocês entendam de verdade essa questão. Romanos capítulo 9, versículos 6. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato o quê? Israelitas. Nem todos, olha só, nem todos os de Israel são de fato israelitas. A palavra de Deus não falhou, porque nem todos que pertencem ao povo de Israel são o quê? Israelitas. Pertencem a Deus. Nem todos que são de Israel são crentes verdadeiros. São verdadeiros filhos de Deus. E estão sob o pacto, sob a aliança dessa graça maravilhosa. Não, nem todos. Não é pelo fato de eu ser judeu que isso já me garante o céu, que eu sou uma pessoa salva. Não, Paulo deixa isso bem claro. Então, veja bem, quando ele diz lá, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado, eu esmurro meu corpo por conta disso, ele está querendo justamente dizer o seguinte, olha, porque eu não, se eu não pregar, eu estarei evidenciando que eu pertenço a um determinado grupo dos desqualificados, os que se perdem, os que estão em Adão, não é? Então quando ele faz essa exortação, essa advertência ao povo, chamando a atenção justamente para esse fato de que quando o povo de Israel deixa o Egito, sob a liderança de Moisés, sob as ordens e o poder intervencionista todo-poderoso de Deus, ele deixa claro que havia no meio daquele povo que saiu do Egito, gente descrente, gente que não pertencia verdadeiramente a Deus. Nem todos de Israel são verdadeiros israelitas. Paulo deixa isso claro. Então, nós não podemos, veja bem, elencando a questão dos rebeldes, dos desobedientes, daqueles que nunca pertenceram a Deus, é que Paulo faz essas advertências graves. Olha, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Agora, um outro detalhe interessante a respeito dessa questão do não caia. Aquele que julga estar em pé, cuidado, não caia. O que Paulo quer dizer com isso? Será que todo aquele que cai permanece caído? Todo aquele que cai permanece caído? Claro que não, né? É claro que não. Você quando cai, você se levanta. Você quando cai, se levanta. Nem todo mundo que cai permanece caído. E olha, eu quero ler um texto bíblico onde eu posso mostrar isso para vocês. Se não me falha a memória, está aqui em Salmo, capítulo 37. Abra sua Bíblia aí. Salmo, capítulo 37. Deixa eu ver se é isso. Salmo, capítulo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha isso aqui, gente, como isso aqui é maravilhoso. Paulo, aos Coríntios, diz, olha, aquele que julga estar em pé, cuidado, para não cair. Aí vem o salmista e diz o seguinte, o Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É possível a um homem bom, a um homem de Deus, verdadeiramente salvo, cair aqui ou ali? Sim, é possível. Somos humanos. Somos todos seres humanos, frágeis, débeis, pecadores, com o mal ainda habitando numa natureza pecadora que existe, que está viva dentro de nós ainda. É possível, então, a um homem bom, a um homem verdadeiramente salvo cair? Sim, é possível. Ele pode cair. Mas, se ele cair, não ficará prostrado, é o que diz a palavra de Deus, porque o Senhor o segura pela mão. Venha cá, meu filho, levanta. Você está comigo. Você está comigo, pode ficar tranquilo, você tropeçou, caiu. Mas não tem problema, eu estou levantando você, porque você é meu. Outro texto, que se encontra em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11.
Vamos lá. Daniel, capítulo 11. E o versículo é o 35. Diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Então é possível um crente cair? Claro que é possível. É possível um crente, filho de Deus, cair? É sim possível, mas isso pode ser plano de Deus para nos purificar, para nos amadurecer, para fazer com que a gente cresça. E tem mais um detalhe, no próprio texto de Paulo, voltemos lá, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, o próprio apóstolo Paulo faz questão de animar, né, de incentivar o ânimo, a disposição dos coríntios, a quem ele escreve, de forma grave, né, e exorta de forma grave. Ele diz assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não permitirá que nenhum dos seus filhos verdadeiros sejam tentados além das nossas próprias forças. Deus não permitirá. O diabo não tem esse poder se Deus não permitir. É preciso a permissão de Deus para que nós caiamos. Então Deus permite, tendo em vista o que? Segundo Daniel 11:35, a purificação, o amadurecimento, o embranquecimento de alguém, de algum sábio, de algum filho dele verdadeiro. Né? Se o homem bom cair, Deus o levanta, diz Salmo 37, verso 24 e 25. Então, esse papo da teologia arminiana vir pro mundo, dizer para o mundo o seguinte, olha, caiu, acabou. Isso alguns arminianos, porque a igreja adventista crê no seguinte, no seguinte modo, aqui, ó. Do seguinte modo. Sim, tudo começa conosco, tudo começa com o livre-arbítrio. Hoje eu posso estar salvo, amanhã não. Se tudo começa com o livre-arbítrio, realmente pode ser assim mesmo. Hoje eu posso estar salvo, amanhã não. Eu tenho que perseverar até o fim, porque senão eu não vou ser salvo. Então, enquanto o fim não vem, eu tenho que permanecer legalzinho, bonitinho, porque se eu cair, e quando eu caio, eu estou perdido. Então, para a igreja adventista, o cair tem este sentido de se perder. É por isso que eles fazem o rebatismo. Muita gente se estarrece quando eu afirmo isso, porque muita gente não sabe de que a igreja adventista, eu não conheço nenhuma outra organização que faz isso, o rebatismo. Eu não conheço. Se existir, vocês, por favor, me ajudem, me orientem. Olha, igreja tal, além da igreja adventista, pratica o rebatismo. Porque a igreja adventista pratica esta excrescência, né? Essa coisa, esse monstro, rebatismo. Né? Porque o rebatismo, na Bíblia, tem um sentido do quê? Morte para o mundo e renascimento para Deus. Morto para o mundo, vivo para Deus. Né? E isso só acontece quantas vezes? Uma vez. A própria Bíblia diz, olha, assim como se morre uma só vez, vindo depois disso do juízo, né? Assim como você tem certeza de que a morte lhe sobrevirá, pode ter certeza que Jesus vai voltar. Mas então veja, só se morre uma vez e só se nasce uma só vez para o reino de Deus, é assim. Só se morre uma vez para o mundo e só se nasce uma vez para Deus. É assim. Nós não nascemos e morremos todo dia ou em determinados períodos. Para a igreja adventista que pratica o rebatismo, ela teria que pensar desse modo. É como se fosse um espiritismo evangélico. Quando ela rebatiza, o ser humano está morrendo e nascendo de novo. Aí ele cai, sai da igreja, não é? Aí quando ele volta para a igreja exige que ele se rebatize, né? Aí lá vai o cidadão se morrer de novo e nascer de novo. É um morre, renasce, parecendo a encarnação, as encarnações sucessivas propostas pelo Espiritismo. Né? Analisando por esse prisma, é isso. A igreja adventista é uma espécie de espiritismo evangélico, né? Por praticar o rebatismo. Eu mesmo, esse que vos fala aqui agora, já foi batizado 3 vezes na igreja adventista. Porque eu entrei, saí,
né? Aí eles fizeram eu me rebatizar. Aí beleza. Tempo depois, saí de novo da igreja. E quando eu voltei, eles fizeram eu rebatizar. Então, quer dizer, eu me batizei 3 vezes. Eu me batizei 3 vezes na igreja adventista. Eu morri, renasci. Morri, renasci, morri, renasci. Isso é um espiritismo evangélico do mais crasso, né? Então veja, gente, por que isso? Porque para a igreja adventista, todo aquele que cai, acabou, ele está perdido, está com a salvação perdida. Pecou, o seu nome é arriscado do livro da vida, eu já falei sobre isso aqui. Aí quando ele se volta para Deus, o nome dele é reinscrito. Aí pecou, o nome dele é apagado. Aí ele se volta para Deus, o nome dele é reinscrito. Pecou, o nome dele é apagado. E vira esse samba do crioulo doido para cima do cidadão que já não sabe mais o que fazer, né? Aí eu pergunto, a intenção do apóstolo era ensinar que a salvação pode ser perdida? Aqui em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 10, ou em todas as epístolas de Paulo? Essa foi a intenção dele? Dizer que a salvação pode ser perdida? Claro que não, gente. Ele queria mostrar aos coríntios que quem se comportava de modo rebelde em relação a Deus eram os reprovados, eram os desqualificados, eram os que se perdem, aqueles que estão em Adão, esses que nunca pertenceram verdadeiramente a Deus. Então ele estava fazendo uma comparação e exortando, advertindo o povo coríntio que era de Deus, um povo santo. Então a desqualificação, ou seja, a condição do não salvo, não era produto da desobediência, mas a evidência maior de quem nunca foi salvo. Desqualificação não é produto da desobediência, mas a maior evidência de quem nunca foi salvo. Então é possível a gente comprovar isso, que Paulo tinha a intenção justamente essa, de advertir e exortar os coríntios a não cair no mesmo exemplo dos rebeldes, daqueles que nunca pertenceram a Deus. É possível a gente provar isso? Sim, eu já li 2 textos para vocês aqui, onde Paulo só reconhecia 2 tipos de pessoas. Mas vamos ler aqui, para encerrar o vídeo, um trecho também que se encontra em 1 Coríntios. Vamos lá, para encerrar o vídeo. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro eu vou ler o verso 26. Aos coríntios, tá? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Reparai, pois, na vossa vocação. O que é vocação? O chamado. E ele mesmo disse aqui, olha, visto que não foram o quê? Chamados. Muitos sábios, poderosos, ou de nobre nascimento, segundo a carne. Este chamado não tem nada a ver com a carne. A nossa vocação não tem nada a ver com a nossa carne. Não é porque nós sejamos sábios diante do mundo, ou pelo fato de nós possuirmos um nobre nascimento, ou seja, um pedigree social, né? Ou porque nós somos, de algum modo, considerados poderosos. Não é por isso que Deus nos chama. Não é por isso que Deus nos vocaciona. Não é por isso. Não é segundo essas características carnais. Não é por minha causa, não é por minha conta. Né? A coisa não tem nada a ver com o que eu sou, com o que eu tenho. Não é por isso que Deus me chama, não é por nada que vem de mim mesmo que Deus me chama. É por isso que Paulo está dizendo o seguinte, olha, reparai na vossa vocação, meu Deus do céu. Reparai na vossa vocação. Por que foi que Deus chamou vocês? A vossa vocação. Se vocês pararem para analisar a vossa vocação, vocês vão começar a entender como é que as coisas são. Aí Paulo continua aqui, olha, verso 27, 28 e 29. Ele diz assim, pelo contrário, olha só aqui, olha só. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Olha o primeiro Deus escolheu aqui. Deus escolheu. Não é o ser humano que escolhe Deus. Reparai na vossa vocação. Não é o ser humano que escolhe Deus. Deus escolhe. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E olha o que mais.
e escolheu de novo, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Verso 28. E Deus escolheu de novo. Deus escolheu de novo. Olha a ênfase que Paulo dá à questão de Deus escolher. Essa escolha que a teologia arminiana diz pertencer ao ser humano, ela não é uma prerrogativa humana, e sim uma prerrogativa eminentemente divina. E Deus tem que escolher. E aí ele diz, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Tudo isso a fim de quê? Olha o verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém bata no peito e diga o seguinte: eu sou salvo porque eu escolhi Deus. Eu decidi por Ele, eu sou forte o bastante para poder decidir, para poder escolher Deus, para poder aceitá-lo. Hoje, agora, segundo a teologia arminiana, você está salvo, irmão. Mas lá na frente, como tudo começa por você, e é você que define e que decide tudo, então lá na frente você pode mudar de ideia. Então realmente, para estes, a salvação pode ser perdida, porque tudo, segundo eles, começa com eles mesmos. Né? Começa com eles mesmos. Gente, aí ele termina aqui, verso 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não somos nós que produzimos santificação. Veja bem, esta santificação que Jesus produziu em vida, nós não conseguimos produzir essa santificação perfeita, santa, impoluta, inquestionável. Jesus foi perfeito. Ele santificou de modo perfeito. Ele já era santo. Mas aí ele vem, encarna a nossa natureza humana e se torna uma pessoa santa. É por conta desta santificação, da parte do Senhor Jesus, é que nós somos salvos. Não por conta da nossa suposta santificação. Aí Paulo diz então, olha, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu não tenho nada do que me gloriar, mas por conta de Jesus eu posso me gloriar no Senhor. É por conta do que Jesus fez, tornando-se sabedoria, justiça, santificação e redenção, que eu sou salvo. Portanto, a salvação não pode ser perdida. Não pode ser perdida. Quantos foi a que Jesus perdeu? Eu vou voltar a esse tema aqui, tá? Quantos Jesus perdeu? Se você ler João 6, leia depois João 6, leia depois João 17, você vai perceber que Jesus deixa claro o seguinte, olha, nenhum daqueles que Deus me deu se perdeu, exceto o filho da perdição. Filho da perdição. Se perdeu porque era filho da perdição. Está falando de Judas. Então, para encerrar, eu leio o último texto para dizer o seguinte, Paulo estava de conformidade com o próprio Cristo. Com o próprio Cristo. Porque Paulo enfatiza 3 vezes, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. Nós não podemos perder a nossa salvação, não é porque nós sejamos fortes e poderosos para manter a nossa salvação, porque, segundo a teologia arminiana, tudo começa com livre-arbítrio, e se começa com livre-arbítrio, é sim impossível perder a salvação. É essa a conclusão que nós chegamos. Mas Paulo quer deixar bem claro uma coisa, e ele está de conformidade com o que Cristo disse, com o que Cristo pensava, com o que Cristo afirmava. Olha o João capítulo 15, versículo 16, primeira parte. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amados, então,
Encerrando, eu digo o seguinte: Paulo queria ensinar que é possível perder a salvação? Não, não era isso que Paulo queria ensinar. Mas, segundo a teologia arminiana, se eu crer que tudo começa com o meu livre-arbítrio, né, que sou eu que tenho a prerrogativa da escolha, eu posso perder a salvação sim. Porque depende de mim. Se depende de mim, hoje eu estou bem, mas amanhã eu não estou. Eu sou instável. A minha vida é assim, ó, é como uma montanha russa. É em cima e embaixo, em cima e embaixo, embaixo em cima e embaixo. A minha vida é assim. A minha disposição emocional, mental, intelectual, espiritual é desse jeito. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. E se for assim, aí realmente eu posso perder a salvação, porque como disse um pastor, segundo Elias, assistindo uma pregação na Igreja Adventista Central de Cuiabá, onde um pastor disse o seguinte: olha, vai, irmãos, que a gente dá o azar de Jesus voltar num tempo onde você está em baixa, você não está, né, com a vida acertada diante de Deus. Jesus volta, você dá o azar de não, perder a sua salvação. Quer dizer, então, que a salvação para adventista é questão de sorte ou azar, né? Vai que Jesus volta num tempo em que você está em baixa. Olha, se realmente depender, se as coisas dependerem de mim, realmente a lógica e coerência é pensar assim. É possível perder a salvação. Mas se você crê naquilo que a palavra disse, a palavra diz o seguinte: salvação não é coisa minha, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus soberano, que Ele escolhe, é Ele que escolhe. E que esse negócio de livre-arbítrio, nós estamos falando desde o início da TV Caminho Livre, enterre essa coisa de livre-arbítrio. O que existe é a livre agência. É a capacidade com a qual Deus nos dotou de fazer escolhas. Isso não significa, no entanto, livre-arbítrio. Não há neutralidade no universo. Nenhum ser humano nasce no universo com a possibilidade de falar assim, de se encontrar numa encruzilhada e dizer o seguinte: olha, deixa eu ver, eu posso escolher Deus, posso escolher o diabo, ou então posso não escolher nenhum dos dois, eu vou seguir o meu caminho. A livre-arbítrio existiria se isto que eu acabei de criar aqui agora, essa hipótese, fosse possível. Você sabe que não é. Jesus deixou isso bem claro: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há neutralidade, não há indiferença nesse mundo. Ou você pertence a Deus ou você pertence ao diabo. Só há dois tipos de pessoa: os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Os que se perdem e os que estão salvos. Não há uma terceira alternativa. Para com isso. Esquece essa história de livre-arbítrio. Existe livre agência. E com ela, com a livre agência, eu posso escolher essa camisa, eu posso escolher a marca do meu carro, eu posso escolher as coisas que eu gosto. Eu tenho escolhas diferentes dos demais. Eu posso tomar decisões. Agora, isso não significa que eu, com minha livre agência, posso, por mim mesmo, decidir ser salvo. Não é assim que as coisas acontecem. Deus vem até nós e triunfa sobre a nossa má vontade, nos transforma, nos regenera para Ele mesmo. Nós não escolhemos nascer, nós não escolhemos vir a este mundo, nós não escolhemos o nosso nome, nós não escolhemos o nosso sexo, nós não escolhemos a nossa família, não escolhemos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nada disso. Com Deus e na vida, com Deus é a mesma coisa. É Deus que vem e nos regenera para Ele mesmo, cria vida em nós, nos dá um novo status, nos transforma em seus filhos, certo? Salvação é dele, pertence a Ele. Salvação não é coisa humana, é impossível o homem ser salvo. Esqueçam essa história. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.